Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, o horário que você esteja acessando, ok? Nós estamos começando mais uma aula aqui na Unifatec e nós vamos falar hoje sobre comércio exterior, né? O panorama do comércio exterior e os seus fundamentos é o que a gente vai tratar a partir de agora, tá? Basicamente, né, quando a gente vai falar sobre o que é o comércio exterior, a gente tem que ter em mente alguns aspectos de que é justamente o fato, é a comercialização que ocorre dentro do ambiente externo, dentro do ambiente que vai para fora do território, certo? E nisso é importante a gente entender, né, que o território brasileiro ele é bem amplo, ele é bem vasto, ele é inclusive disciplinado por lei, tá? E a gente vai entender melhor como é que funciona isso, tá? Meu nome é Igor, sou advogado aqui no estado do Ceará e a gente vai ver justamente alguns pontos, tanto dentro do aspecto jurídico, quanto outros aspectos inerentes aí que possam ser trabalhados dentro do contexto de comércio exterior, ok? O Brasil ele é um dos grandes países dentro dessa temática de comércio exterior, ele é um grande exportador, sobretudo de commodities, a gente vai ver isso direitinho. Commodities, o que é? São todos os produtos que a gente tem na cadeia, que tem aí a matéria-prima propriamente dita, tá? Então, por exemplo, o petróleo é uma commodity, as frutas, verduras, hortaliças que a gente exporta, isso também é commodity, tá ok? E aí, inclusive, você pode acompanhar no slide, diz o seguinte: o comércio exterior está diretamente ligado aos contextos de comercialização de mercadorias e demais bens que se possam comercializar dentro de um ambiente internacional. Dentro dessa realidade, temos diversos desdobramentos e implicações que passam tanto pelo campo prático da rotina de comercialização, como também jurídico internacional. Então, quando a gente fala de comércio exterior, nós estamos falando propriamente aí de comercialização à vida, ok? Ocorrida entre organismos que vão trabalhar dentro do ambiente internacional, tá? Por que eu falo organismos? Porque a gente também tem alguns aspectos, e aí seja consultivo, seja mesmo até mesmo para julgar determinada demanda, a gente tem, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que ela vai tratar aí alguma possibilidade que ocorrer de dúvida ou mesmo de lide, de não concordância de determinada parte em relação a outra. Então, por exemplo, o Brasil ele está reclamando, por exemplo, que nos Estados Unidos eles estão baixando a questão tributária, estão colocando tributo lá embaixo e as mercadorias brasileiras têm tido dificuldades. Então isso é uma controvérsia, isso é uma lide que pode surgir e que pode aí ter a resolução pela OMC, tá? OMC é a Organização Mundial do Comércio, lembrando. E aí, para a gente trabalhar esses contextos, a gente precisa entender os panoramas existentes dentro desse mundo que é o comércio exterior, tá? Maurício Manfred ele vai falar o seguinte, que o comércio internacional, tal qual o conhecemos, surgiu na época histórica denominada mercantilismo, quando as nações dominantes na época iniciaram suas expedições rumo às Índias, na busca de produtos raros de alto valor, especiarias, tecidos, pedras e metais preciosos. Quando a gente vai analisar aí o contexto histórico, a gente vai perceber o início da mercantilização. Esse início da mercantilização na Europa, ela trabalhava muito com escambo. O que é o escambo? Eu tenho determinado produto,
X e você tem o determinado produto Y. E esse produto Y me interessa de alguma forma, então a gente pode fazer a troca desses produtos. Isso é o início lá da mercantilização, que tem aquele boom na Europa, tá? Mas a gente vê, dentre outros aspectos, quando inicia o ciclo de busca de mercadorias na Índia, a gente vê essa troca, essa possibilidade de comércio exterior ser mais forte. Lembrando que Portugal foi muito forte nesse contexto, né, das embarcações rumo às Índias também, não só Portugal, mas outras nações se destacaram nesse cenário internacional e essa busca pelas especiarias, porque dava um sabor diferente, dava uma cor diferente para determinado alimento, para determinada coisa que fosse ser preparada, chamava muito a atenção no contexto europeu. E os próprios tecidos na Índia, as pedras e metais preciosos vão gerar esse ciclo, vão gerar essa procura muito grande por coisas que de repente não se tem dentro do território. Então vamos lembrar também que nós também participamos, mas de uma forma indireta, né? Porque Brasil foi colônia de Portugal por muito tempo e se tornou sede de Portugal, né, sede do Reino Português, quando a família real veio para o Brasil. Até então a gente não existia enquanto nação, nós éramos parte do Reino Português, né? Então quando a gente está aí trabalhando, a gente também não pode dizer que o Brasil propriamente dito, ele está dentro já desse contexto. A gente não pode dizer exatamente por isso, porque nós éramos parte do Reino Português, mas nós participamos de forma indireta, porque participamos contribuindo em muitos aspectos, né? Porque Portugal tirava muito, a gente ainda não tem o conceito de Estado brasileiro aí, mas de forma indireta, até porque os territórios eram longínquos, a gente participou, mas dentro da perspectiva de busca das especiarias indianas, de busca dos produtos, dos tecidos, das pedras preciosas que existiam ali. Então, indiretamente, nós participamos disso, ok? E aí a gente parte, ainda dentro dessa perspectiva de panorama, né? E não num panorama tal qual a história propriamente dita anterior, né? Como eu já disse, hoje a gente vive também, né, um contexto muito amplo, um contexto muito aberto de mercantilização que foi iniciado nesse período, que foi iniciado naquela época da mercantilização na Europa, tá? E essa questão dessa mercantilização, ela vai se transformando ao longo do tempo, certo? Porque os panoramas de outrora, eles se alteraram consideravelmente no plano nacional e internacional. Quando a gente vai observar os panoramas existentes hoje, ou mesmo no século passado, século XX, lembrando que nós estamos no século XXI, né? A gente vê diferenças existentes entre todos esses panoramas. Então, por exemplo, a economia brasileira na década de 90, quando ocorre uma abertura para o mercado internacional, já vai aí ter uma condição, uma determinada condição que não existe hoje, por exemplo, né? Nos anos 90 a gente tem um início ali muito tímido, né, nos anos mais ou menos de 1995, 1996, da internet, que hoje, por exemplo, é um boom. A gente consegue comprar uma coisa na China, em qualquer outro país, Estados Unidos, a gente consegue fazer essa compra estando em casa, com o auxílio do smartphone. Uma coisa bem
corriqueira para a gente hoje, que não era pensado nos anos 90, por exemplo. Então eu tenho panoramas diferentes. E como eu tenho panoramas diferentes dentro de contextos históricos muito próximos, porque os anos 90 não estão muito distante dos anos 2010, 2020, né? Dentro da nossa década. Não está muito distante, né? Foi 20 anos atrás. Quando eu falo do panorama histórico, lá no início da mercantilização, eu estou falando dos séculos 18, 19, que historicamente pode não ser considerado tão distante, mas dentro da nossa perspectiva é relativamente distante, tá bom? E aí a gente, nesse ano, inclusive, a gente tem um panorama totalmente diferente do ano passado. No ano passado a gente teve condições muito diferentes, porque, por exemplo, hoje a gente vive um contexto pandêmico, uma pandemia se instalou dentro do globo, ou seja, uma pandemia se instalou dentro dos mercados, né? Mercado americano, mercado brasileiro, mercado europeu, mercado asiático. A gente tem o mundo inteiro padecendo pela pandemia de coronavírus. Você vê, por exemplo, países como a Alemanha, como Portugal, Itália, né? Que tiveram que parar suas economias, óbvio que cada qual por motivos diferentes. Por exemplo, a Itália, ela viveu um colapso no sistema de saúde a ponto de que o seu lockdown, tá? O lockdown, uma palavra que está muito em voga, inclusive esse ano, o seu lockdown ele foi foi obrigado pelo contexto. Tá? Porque ou eles faziam aquele movimento de lockdown, ou seja, ou eles decretavam que a economia parasse, ou o colapso que eles já estavam vivendo no sistema de saúde poderia gerar reflexos muito mais danosos, muito mais dano dentro desse contexto. Certo? Então, quando a gente vai observar, a gente vai verificar que os panoramas desse ano e os panoramas do ano passado são bem distintos, são bem diferentes. Hoje a gente vive o novo normal. Eis que estamos aqui fazendo uma videoaula e você aí na sua casa assistindo essa videoaula. Tudo bem que a gente já vinha construindo aí um contexto de educação virtual, educação à distância, né? Hoje palestras estão sendo virtuais. E isso tem se popularizado. Até o judiciário está mudando suas posturas. Hoje, por exemplo, a gente, para tentar suprir a falta da possibilidade de uma audiência presencial, a gente está fazendo uma audiência virtual através de recursos diversos. A gente tem Google Meet, a gente tem Google Meet, a gente tem o Webex. Então existem aplicações que fazem isso. Isso não está acontecendo só internamente, isso está acontecendo nas câmaras arbitrais, né? Quando a gente fala de arbitragem, que é um método aí que dentro do contexto de comércio exterior, quando existe alguma dissidência, quando existe uma discordância de alguma parte do contrato, também existe a possibilidade de submissão a uma câmara arbitral. E o que é uma câmara arbitral? Uma câmara arbitral, eu tenho pessoas que são peritas em determinado assunto, que vão trabalhar esse contexto dessa discordância para que se chegue a uma resolução sem a necessidade de você ir, por exemplo, para o Poder Judiciário. Até porque a gente sabe que o Poder Judiciário brasileiro ele é muito moroso, muito embora ele seja muito produtivo. Pode parecer bem controverso, pode parecer bem... Peraí, como assim a gente tem um judiciário produtivo? Sim, por incrível que pareça, nós temos o judiciário mais produtivo do mundo. Ocorre que a gente não tem um pequeno fator, que é a negociação incutida na nossa cultura. Por exemplo, em Portugal, você vê muitos contextos que acabam, muitos contextos que poderiam gerar um processo. Em vez de gerar um processo, se chega a uma negociação, se submete a uma mediação, certo? E isso se evita chegar ao judiciário. São mecanismos que os judiciários em Portugal, que o judiciário em Portugal, tem
para poder evitar que o conflito chegue ao Poder Judiciário, coisa que no Brasil está surgindo, né? Como, por exemplo, a lei de mediação, a lei de arbitragem, que é da década de 1990, né? Em 1997 foi promulgada essa lei, e por aí vai. Então a gente tem o novo momento, o novo coronavírus, né? Olha só, o novo momento, o novo coronavírus, dentro do mercado nacional e dentro do mercado internacional. Então é um panorama totalmente diferente, porque eu tenho que pensar os processos, eu tenho que pensar a logística de como que eu vou trabalhar tudo isso, de como que eu vou produzir dentro de um contexto de pandemia. A gente tem aí muitos... E aí, se você pegar aí os decretos estaduais, né, houve até maciça divulgação quanto a isso, decretos no qual eu tenho a suspensão das atividades, exceto aquelas consideradas essenciais, como, por exemplo, a agricultura é essencial, o caminhoneiro que vai fazer o transporte rodoviário da carga de alimentos também é essencial. Então eu tenho alguns serviços que continuaram, eu tive que repensar a logística, eu que eu digo, não eu propriamente dito, tá? Mas as autoridades tiveram que fazer um novo momento, uma nova sacada, uma nova orientação para que a logística desse escoamento de produção, tá? Não ficasse retido. A gente, por conta até dos decretos que permitiram aí a retomada, a gente vai vendo que a demanda que estava contida, ela não veio de uma vez, até para não gerar uma bolha. Então até isso tem que ser pensado. E não pense que isso vai ser só no espectro nacional, melhor dizendo, só no cenário nacional. Vai ser também no cenário internacional. Até porque a gente não vive num contexto em que as grandes economias elas ficam fechadas em si mesmas, como por exemplo é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela não tem relações internacionais de mercantilização muito fáceis, né? Ela é um mercado muito fechado, mas economias como Estados Unidos, Brasil, Portugal, entre outras, elas têm essa livre negociação aí dentro do mercado internacional. Então, quando a gente fala dessa pandemia, a gente vê diversos aspectos que vão sendo trazidos, né? Então, já que a gente tocou no assunto, o que é economia? A gente está falando de mercado também é uma parte, né, disso. E aí a gente tem que observar os conceitos que estão por trás dessa palavrinha, né? A gente já falou um pouquinho do que seria o comércio exterior, mas isso faz parte de um contexto amplo, certo? Não fica fechado em si mesmo. Ele é bem mais amplo, bem mais aberto. E aí a gente vai observar o conceito de economia, até para eu entender o que é o panorama da economia mundial. E aí a gente tem dois conceitos que eu achei bem interessantes. Um que é da Maria Auxiliadora, né, de Carvalho, no livro Macroeconomia Essencial, e recomendo a leitura, inclusive, e também do Fábio Nos Deu, tá? Esse Fábio Nos Deu, ele é um livro de economia voltado especificamente para o curso de Direito, tá? Então, ele vai tratar dos aspectos de direito econômico. Então, ele é um curso introdutório de economia para se tentar aí fazer a ponte com o direito. Até porque o direito, ele é bem amplo também, né? Quem pensa que direito é só ler a letra de lei está enganado, já digo de antemão. Então a gente tem dois conceitos bem interessantes, no qual o primeiro da Maria Auxiliadora diz o seguinte: economia é a ciência que estuda o esforço das pessoas para satisfazer suas necessidades, dado que os recursos são escassos. Primeiro conceito. Segundo conceito, que aí é do professor Fábio, diz o seguinte: o conceito de economia decorre de duas simples observações da vida.
E aí essa vida que ele fala é a vida cotidiana nossa, de todos nós. Por um lado, as necessidades humanas tendem a se multiplicar indefinidamente. Por outro, os recursos para o seu atendimento, são rigorosamente limitados e finitos. Numa palavra, escassos. Então, a ciência economia, ela vai estudar justamente esses aspectos. Eu tenho a necessidade, enquanto pessoa, enquanto grupo social, certo? Por exemplo, eu, Igor, certo? Eu, Igor, sou advogado, então eu tenho necessidades voltadas para a minha profissão. Assim como eu tenho necessidades voltadas para a minha sobrevivência, certo? Ou até mesmo, não só para essas duas questões. Existem necessidades diversas, por exemplo, até mesmo para contextos de psique, né? da mente. Para satisfazer alguma coisa que eu quero momentâneo, porque eu achei legal, porque eu achei bonito, nossa, da hora, muito bom. Então, eu vou criando necessidades conforme eu vou tendo o suprimento de outras, certo? Óbvio que a necessidade principal é o mantenimento da vida, certo? Eu manter a minha condição de saúde, eu manter a minha condição de vida, certo? Eu não estou falando de condição financeira especificamente. Eu estou falando no sentido de viver, certo? Que aí, no caso, é comer, vestir, tá ok? Então, quando eu tenho essas necessidades supridas, outras necessidades que eu vou observando vão surgir também. Por exemplo, como advogado, eu tenho que andar com uma boa camisa, com um terno, com uma gravata, para poder ir ao fórum, certo? Como professor, eu tenho que também estar trajado de acordo com a profissão. Em casa a gente pode ficar até mais tranquilo, com pijama muitas vezes, ou uma bermuda, certo? Mas eu também tenho essa necessidade. E outras que vão surgindo, quer seja pro mistério que eu exerço, ou seja, para minha função enquanto advogado, para minha função enquanto professor, para minha função enquanto agente da sociedade. E essas demandas vão aumentando. Por exemplo, eu preciso, como material de trabalho, um celular, certo? E o meu celular chega a um determinado ponto que eu vejo que ele não está mais aguentando. Então eu preciso comprar outro celular, porque ele já está pifando, coitadinho, por exemplo, né? Inclusive o meu eu troquei esse ano justamente por isso, inclusive. Então as necessidades elas vão aparecendo. E os recursos que eu tenho, os recursos naturais, por exemplo, são escassos. Então, quando eu vou pensar num contexto de sustentabilidade, e eu não estou falando necessariamente sustentabilidade ecológica, tá? Eu estou falando de meios que tornem o exercício sustentável, que ele tenha os meios de se manter, tá ok? Quando eu falo de sustentabilidade, eu também falo isso, eu não falo só de ecologia. E a ecologia é importante também, porque a gente está vivendo um contexto em que os recursos naturais, eles são escassos, né? Se eu tenho uma caça predatória muito forte de determinados tipos de animais, eu vou ter a escassez dessa espécie que pode gerar, inclusive, a extinção. Assim como, por exemplo, a água não é um recurso infinito. Embora 3/4 do planeta seja composto de água, muito pouco, 25% desse 1/4, cerca de 25 a 30%, é água que a gente possa ingerir. O restante, a maioria, grande maioria, são águas salgadas, são águas impróprias para o consumo. Então, isso está dentro desse contexto de economia também. Então não se engane, a economia ela tem que ter uma visão muito ampla, porque ela tem que analisar e tem que tentar antever os recursos, a escassez dos recursos, de acordo com a demanda que eu vou tendo de determinados segmentos, de determinados meios, para poder gerar aí uma condição de sustentabilidade para que tudo corra bem. Vamos para o próximo slide. E ainda dentro desse contexto,
E ainda dentro desse contexto, né, considerando todo esse pressuposto que a gente trabalhou até aqui, a gente consegue ter uma compreensão maior de vários aspectos de panorama global da economia, certo? E aí vamos colocar isso em prática. Olha só, hoje a gente tem uma realidade que é muito diferente, por exemplo, do que aconteceu ano passado, ou o que aconteceu há 10 anos, certo? Nós vivemos uma das maiores pandemias que a gente já viu na história. Então, se a gente considerar isso, inclusive no século XXI, por enquanto, é a maior pandemia que a gente já experimentou, certo? É o maior contexto endêmico que a gente experimentou, tá? Com base nisso, esses pressupostos dessas realidades, outras coisas, outros momentos, eles vão servir de meios como análise. Então, por exemplo, para a pandemia de agora, um precedente que a gente experimentou, e que não foi no século XXI, mas foi lá nos idos de 1900 e alguma coisa, né, com a gripe espanhola, 1920 mais ou menos, no início lá do século XX, finalzinho do século XIX mais ou menos, me fugiu agora exatamente o ano, a gente teve a gripe espanhola, né? A gripe espanhola assolou o planeta. Então você tinha gente no Brasil, você teve muita gente no Brasil, você teve muita gente em outros países da Europa, ok? Então ali a gente tem como base, inclusive para ver os meios para que eu possa manter os contextos de produção funcionando, certo? Inclusive, o remédio para essa pandemia, que no caso foi a sugestão do isolamento social, ela veio dali. Então foi uma vivência histórica que permitiu isso, e aí eu também tenho que ver e adaptar para os contextos mais recentes, tá? Então o fator preponderante dentro desse contexto de impacto econômico que gerou essa paralisação dos meios de produção, pelo menos alguns dos meios de produção, não foram todos, né? A gente vê, por exemplo, segmentos como supermercados que tiveram um grau muito grande de procura de consumidores. A gente vai analisar esse cenário interno e externo, certo? A gente tem que ver para esse panorama geral, certo? Eu tenho um panorama interno e externo para analisar. E quando a gente analisa esse panorama interno e até mesmo externo, a gente vê algumas discrepâncias, algumas diferenças entre cada cenário. Por exemplo, e aí no caso não é nem diferença, nesse caso é uma similaridade. Por exemplo, o setor de startups, tá? O que é uma startup? Para muitos, né, startup seria uma empresa em organização. A lei complementar número 123 já diz que não. A lei complementar ela já diz que é uma empresa, propriamente dita. Mas ela é uma empresa que está dentro, por exemplo, de um regime mais simples de tributação, justamente por causa da sua estrutura, que é pequena, que é micro, né? Então, as startups tiveram aí uma velocidade de ganhos, e quando eu digo não necessariamente ganhos financeiros, mas ganhos em tecnologia, avanços tecnológicos. Muita gente, muitos especialistas, inclusive, disseram que o que era para a gente viver daqui a 5, 10 anos, a gente adiantou tudo nessa pandemia em contextos de desenvolvimento de tecnologias, certo? A gente teve a necessidade de comprar e muitos de nós não podiam nem sair de casa, então a gente teve que adaptar. Então, WhatsApp, por exemplo, Telegram, muitos desses aplicativos de mensagem tiveram um boom, tiveram um aumento de utilização, certo? E aí mudou-se os meios de produção, mudaram-se os meios e quando eu digo de produção nesse sentido, é de pensar a produção também, de logística dessa produção, tá ok? Então, alguns dados eles conseguem ser trazidos. Então, por exemplo,
Um artigo de autoria do professor Reinaldo Júnior e Luciana Rita, certo? Eles sugerem que essa pandemia mostrou uma fragilidade de determinados pontos que são interessantes e necessários serem observados. Então, por exemplo, dando aquela espiada no panorama global, a gente consegue enxergar economias que se deram muito bem em determinados pontos e se deram muito mal em outros. Por exemplo, por contextos sociais, né? Por exemplo, no Brasil, a gente conseguiu ver um contexto social, a má distribuição de renda, a gente conseguiu enxergar muito mais nitidamente, porque mais pessoas tiveram que ter seu socorro de alguma forma, porque foi privado, certo? Então, a gente consegue enxergar. E olha só o que diz o relatório de 2020 da JP Morgan. Como resultados, descobriu-se que a Covid-19 expõe fragilidades na economia, como queda nos preços de petróleo, commodities, empregos, enfraquecimento de moeda. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já vinha com uma queda muito acentuada da força da nossa moeda, o real, né? Já antes da pandemia. Pós-pandemia explodiu. A gente está aí, salvo engano, ontem o dólar estava a 5,35, R$ 5,35. E aumento da dívida pública, recessão no Brasil e no mundo. Acrescente-se que há uma contração de 12% entre janeiro e março de 2020 na economia mundial. Então, em 3 meses, a economia de 2020, em relação à de 2019, encolheu 12%. Isso é um número expressivo. Então, a gente consegue verificar esses contextos dentro desse panorama global. Ainda, olha só, outro dado interessante. Em fevereiro e em junho, o cenário era da seguinte forma. O impacto da pandemia na China, certo? Que é o principal parceiro comercial do Brasil, ela teve uma retração de 6,8% só no primeiro trimestre do ano. Detalhe, a China, ela vinha crescendo em torno de 10%, 13% ao ano, em média. A China experimentava um crescimento muito grande, certo? Inclusive maior do que economias que são muito bem consolidadas, como Estados Unidos, países europeus como Inglaterra, entre outros, né? E olha só outro dado. Essa queda de 6,8% é a maior desde 1992, ou seja, mais de 20 anos. Na zona do euro, essa retração foi de 3,8% no mesmo período, certo? Que é a maior queda desde 1995 para a zona do euro. A Organização Mundial do Comércio, ela previu em junho isso, tá? Ela fez uma previsão em junho de que até o final de 2020 a queda global é de 32% em todo o mundo, certo? E aí, em junho, a OCDE também, ela fez uma análise desse panorama e em 10 de junho de 2020, ela alertou que a queda global, isso já, a gente está em junho, detalhe. Como a gente já tem mercados que se abriram, seja parcial ou totalmente, né? A gente está em setembro de 2020. De junho para cá também já houve talvez aí uma mudança nesse panorama. Esse panorama ele não é tão antigo, mas ele também pode ter sofrido alterações, tá? Esse panorama, em 10 de junho de 2020, a OCDE, ela diz o seguinte, que a queda global poderia ser de 6% do PIB mundial, ou seja, toda a riqueza produzida no mundo, que o PIB é isso, Produto Interno Bruto, são as riquezas que são produzidas dentro de cada economia, tá? E aí ela tem uma projeção também de queda de 7,6% ainda para esse ano. Então, ou seja,
Em 10 de junho, a queda ela poderia estar entre 6% e 7,5%. Para 2021, nesse mesmo relatório, há uma recuperação, há uma tendência de recuperação, certo? O que é essa tendência? Considerando que a gente tem economias reabrindo, eu prevejo que pode ocorrer mudanças nesse cenário, ok? Então, essas mudanças eu tenho duas perspectivas muito pontuadas e muito pontuais, certo? Que é com e sem a segunda onda da pandemia. Se no mundo inteiro não ocorreu uma segunda onda, a gente tem uma expectativa de crescimento de 5,2%. Considerando aí que a gente tenha caído 7,6%, certo? A gente ainda teria uma condição ainda bem abaixo do patamar que era, né? A gente tem abaixo do que era, mas a perspectiva de recuperação me dá a possibilidade, inclusive, de projetar os mecanismos que eu posso usar para poder, não só dentro de um contexto do comércio como um todo, do comércio exterior, mas até mesmo políticas públicas para fomento, para tentar fazer com que o mercado interno possa correr atrás do prejuízo, certo? Então, o crescimento sem a segunda onda seria de 5,2%. Se eu tiver a segunda onda, como é que vai ser, Igor? O crescimento seria de 2,8%, porque ele considera que eventualmente pode ocorrer fechamento do mercado, mesmo em 2021. A Organização Mundial da Saúde, se eu não me engano, a questão de um mês mais ou menos atrás, ela chegou a cogitar a possibilidade de a gente estar livre da pandemia, certo? E aí levando em conta se todo mundo tiver a adequada imunização. Seria esse cenário de pandemia, ele se estenderia até 2022, ou seja, nós teríamos aí 2020, 2021 e talvez lá para meados de setembro, mais ou menos, né, do ano de 2022, a gente teria condições de dizer que a pandemia está sob controle no mundo. Vamos lá, continuando. Nesse mesmo estudo, certo? Que inclusive ele é apontado no site de economia da UOL, ele projeta alguns cenários que é importante a gente observar. Olha só, o cenário nos Estados Unidos, certo? 2020, retração de 7,3%, ou seja, eu tenho uma queda de produção, ok? Em 7,3%. 2021, expansão de 4,1%. Então aí eu tenho uma discrepância aí de quase 3%, ok? Cenário na China, né? Todo mundo fala, a China tá bem na fita. Não é bem assim. Em 2020, a projeção que se tem para 2020 é que a China encolha a sua economia em 2,6%, ou seja, eu tenho uma queda de 2,6%. No ano de 2021, certo? De acordo com o relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, essa expansão seria de 6,8%. Zona do euro, retração de 9,1%, com uma possibilidade de expansão em 2021 de 6,5%. Mas por que um é mais e outro é menos? O comportamento de mercado de cada um desses lugares, certo? Porque eventualmente nos Estados Unidos eu teria aí uma expansão menor do que na Europa? Ou porque eu tenho uma expansão maior na China? Isso daí vai muito do comportamento interno e externo. Lembrando que quando a gente fala de comércio exterior, a gente não está falando só de exportar. Nós estamos falando também de importar, tá? E do comportamento que essa importação gera dentro do meu mercado interno. Então, ainda dentro desse contexto, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, diz o seguinte, que a economia mundial tem projeção de recuo em todas as economias.
E aí a Fiesp ela levanta uma questão que foi trazida pela revista The Economist, que demonstra justamente isso. Então, de acordo com essa publicação, ela vai falar sobre a retomada da economia de países que fica com um percentual superior a 90%. Ou seja, essa publicação ela vai verificar a retomada da economia e vai ver quanto que, mais ou menos, esses países vão manter do que era outrora, manter em relação ao ano passado, certo? A China vai aparecer, obviamente, com 98,3%. Coreia do Sul, em segundo lugar, com 97,7%. E aí nós temos seguidos Egito, 96,9%, Rússia, 96,4%. E Brasil com 95,8%. Então a gente consegue enxergar nesse panorama o impacto que ocorreu pela Covid nesse cenário, tá ok? A Alemanha, por exemplo, ela vai aparecer em 9ª posição, tá? Que ela foi inclusive uma das primeiras a fazer esse lockdown, tá? Na Europa. E ela vai aparecer aí também com 94,8%. Portugal em 10º com 94%. Estados Unidos, que foi quem mais demorou, inclusive, para ter uma reação, ele vai aparecer em 15ª posição com 92% da capacidade econômica. Uma economista muito conhecida agora, né, nas redes sociais, a Mônica De Bolle, ela falou justamente dessa questão, desse panorama econômico e da possibilidade de retorno, não só pelas condições da economia, pelas condições do que a gente está vivendo, mas ela falou também da capacidade que se lidou com a pandemia, e aí a gente vai ver mais para frente como que isso pode impactar no comportamento, inclusive para questões de comércio exterior, tá? Então ela vai falando que, para quem não sabe, ela é professora na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e ela trabalhou justamente esse contexto da economia nesse cenário. E ela falou justamente isso, que se tem uma tendência de facilitação de investimentos para esses países que souberam lidar melhor com a pandemia do que aqueles que, de repente, tiveram aí alguma dificultação, tá? Em reconhecer o contexto de pandemia e deixar se alastrar. Isso de acordo com ela, ok? Vamos lá. Bom, como a gente já... Vamos fazer uma pausa no intervalinho aí? E aí daqui a pouquinho a gente volta falando sobre economia mundial e globalização. A gente vai voltar falando daqui a pouquinho de economia mundial e globalização. Olá pessoal, voltando lá da aguinha, né? Ó, aguinha para hidratar. É sempre bom, né? Tanto para quem fala quanto quem não fala. Não tomou água, tome porque faz bem. A gente falou até agora do panorama mundial, certo? Em questão de panorama propriamente dito. E aí agora a gente vai iniciar aí falando sobre globalização, economia mundial, como é que tá, como é que se faz, né? Então, simbora. Você lembra o que é globalização? A globalização ela é um fenômeno que vai ter início, né, segundo alguns, né, já dentro do período lá de mercantilização na Europa, lá nos idos do século XVIII, XIX mais ou menos, mas se transforma na década de 80, a partir da década de 80 do século XX, certo? Alguns autores defendem que começou lá no processo de mercantilização. Alguns até sugerem a possibilidade do surgimento, inclusive, ocorrer nesse fluxo das Índias, né, no caminho das Índias, mas muitos defendem piamente que ocorreu nos idos de 1980, mais ou menos. E aí, partindo desse pressuposto, né, o que gera a globalização? A globalização ela gera diversas
oportunidades, certo? Tanto para circulação de bens, como também circulação de serviços, ok? No Brasil, inclusive, lá pelos idos dos anos 90, mais ou menos, o país ele começa um ciclo de globalização muito forte. E aí a gente tem, inclusive, uma série histórica, de acordo com alguns autores e até mesmo de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Ele começa justamente a abertura de mercado. A gente está dentro de um contexto que o Brasil ele é um país muito rico em commodities, certo? E ele é um grande, inclusive, é um grande exportador dessas matérias-primas, certo? Que vão servir aí para diversos parceiros comerciais, para suas indústrias, por exemplo, né? O Brasil ele é um dos maiores exportadores de laranja, ele é um dos maiores exportadores de café do mundo, ou melhor, é o maior exportador de café do mundo. O café brasileiro é conhecidíssimo fora do país, mesmo em países asiáticos, cuja tradição é o chá. Né? O chá é muito forte dentro da cultura oriental, mas o café ele tem começado ali a adentrar a cultura oriental. Então hoje, por exemplo, a gente tem como principal parceiro comercial a China. A China é o nosso maior parceiro comercial. Nos anos 90, para vocês terem ideia desse panorama, né? A gente tinha ali nos idos de 1990 como principal parceiro os Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos ele figura numa posição diferenciada. Olha o panorama como se mudou, se alterou de lá para cá, né? Então a gente importa, ou melhor, a gente exporta muito para a China e a China importa muito da gente, certo? Diversos materiais como soja e arroz. E aí a gente, né, tem aí uma questãozinha aí de que o arroz ficou um pouquinho caro, né? Também é fruto de um planejamento nesse sentido de vender, né? Desde 2018, salvo engano, não se tem abastecido os celeiros para guardar um pouco, para reter um pouco do que a gente exporta. A gente tem vendido muito desde 2018 para cá, a gente tem feito muita venda de arroz, entre outras commodities, tá? E a globalização ela não vai permitir só a troca dessas mercadorias, ela também vai permitir troca de tecnologias, tá ok? Sistemas, relações comerciais importantes nesse cenário do mercado para o mercado brasileiro vão sendo desenvolvidos tanto dentro quanto fora. A gente aqui no Brasil atualmente, e aí a gente está falando de globalização nesse sentido, a gente está desenvolvendo vacinas em parceria com China, com Estados Unidos, com Inglaterra. Então, por exemplo, são trocas de informações e trocas de tecnologias. A tecnologia, por exemplo, da vacina da Sinovac, acho que, salvo engano é o nome do laboratório, ela está sendo desenvolvida com uma tecnologia brasileira, certo? Ela está sendo desenvolvida em mútua troca de tecnologia. Lá no Instituto Butantan, por exemplo, eles têm um determinado conglomerado de tecnologias que eles próprios desenvolvem e que se aliou a esse laboratório justamente para esse fim, certo? É importante a gente lembrar que dentro de uma relação a gente tem que lembrar o seguinte: toda relação comercial ela é de dois lados, certo? Ela é uma relação bilateral, então a gente vai ter duas partes, por isso bilateral, tá? E pode ser por meio de acordo internacional, pode ser por meio de tratado, pode ser por meio de diversas ferramentas que esse comércio entre duas partes sejam facilitados. Por exemplo, a gente tem o Mercosul. O Mercosul ele tem ali um acordo entre os países membros de tributação diferenciada. Então isso já é uma possibilidade. Com a Europa, né, existe aí um acordo que foi celebrado com os países europeus justamente
para tentar fazer com que os nossos produtos cheguem à Europa com uma alíquota diferenciada. Então, olha só um exemplo legal aqui. Só um parêntese que eu esqueci de fazer. Tratado internacional, eles são regulamentos entre dois países que vai determinar cláusulas, vai determinar uma espécie de lei entre as partes. Então, aquilo vai ser lei para o Brasil e lei para mim, que sou o país que está interessado. Então, isso é um tratado internacional. Quando eu tenho uma convenção internacional, eu não tenho necessariamente dois países, eu tenho uma pluralidade de países, certo? E aqueles países, eles se obrigam àquilo que foi tratado entre os seus pares, entre todos os demais países. E esse parêntese é muito importante a gente fazer. Porque um tratado internacional ele vai ser celebrado entre duas partes ou mais partes, certo? E não quer dizer que ele tenha aplicação imediata. Os tratados, ou convenções internacionais, eles vão ser ratificados, isso dentro do Brasil, tá? Tem países, como por exemplo o Peru, que a partir do momento que ele aceita, não preciso mais fazer uma espécie aí de aceitação para ser incorporado ao meu contexto normativo, para ser incorporado pelo arcabouço jurídico. Olha a palavra difícil. Para ser incorporado pelo sistema jurídico. Então, a partir do momento que eu firmei o acordo, já é lei. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem, até por força da Constituição Federal, a necessidade de ratificar. E quem vai fazer essa verificação dentro do ambiente interno, vai ser notificado o presidente da República, que passa para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai debater, vai analisar e depois ele informa o presidente aquilo que, de repente, foi aceito pelo Congresso, certo? Porque pode ter determinadas cláusulas que a gente pode, inclusive, não aceitar, certo? E isso vai ser colocado nesse procedimento. E aí o presidente da República, vendo, ele vai e decreta. Então vira um decreto, certo? E em alguns casos, a Constituição ainda permite que esses tratados, se eles versarem sobre direitos humanos, por exemplo, eles tenham força constitucional. Só que aí eu preciso de um quórum específico, eu preciso de número suficiente para que esse status seja alcançado, perdão. E isso é dado pela letra da Constituição, lá inclusive no artigo 5º, salvo engano, parágrafos 2º e 3º da nossa Constituição. Então vamos para um exemplo aqui, olha só. O Brasil ele possui um acordo internacional com os países que compõem o Mercosul. Nesse tratado internacional, existente, há determinados produtos que eles são livres de tributação. Ou seja, quando eu produzo, por exemplo, uma geladeira aqui no Brasil, quando ele vai entrar na Argentina, ele tem uma tributação diferida, uma tributação diferente, como, por exemplo, se eu fosse vender essa mesma geladeira para a Europa, para algum país europeu. Ainda também existe a possibilidade das alíquotas diferenciadas. Então eu posso ter isenção tributária, ou seja, não tem cobrança de tributo, ou eu posso ter, inclusive, uma alíquota menor, tá? Por exemplo, ainda dentro desse contexto desse tratado do Mercosul que existe, eu, cidadão brasileiro, posso entrar no território da Argentina, por exemplo, sem necessidade de visto, sem necessidade de passaporte, eu posso entrar com meu RG, certo? Mas isso porque foi um tratado internacional entre Brasil, Argentina e os outros países do Mercosul. Com os Estados Unidos não existe esse acordo, tá? Então eu tenho a necessidade do passaporte e do visto de entrada, tá ok? E não só isso, eu ainda tenho a necessidade aí de, quando a gente fala de comércio exterior, de observar alíquotas, tal qual a legislação me determina. Lembrando que tributação, tá? Tributo é vinculado. Eu não posso, enquanto autoridade fiscal, dizer, não, paga só tanto. Não posso. Isso não pode, tá ok? É a lei quem determina a alíquota, é a lei quem determina todas as obrigações
que determinado exportador vai ter que tomar cuidado, né? Zelo, verificar e observar tudo bonitinho. Então, nesse sentido, falando aí de globalização e tratados internacionais, a gente vai observar alguns contextos muito interessantes dentro dessa perspectiva global, dentro dessa perspectiva de assinatura de tratados. Inclusive, né, essa relação entre o Mercosul e União Europeia, se tem tido uma preocupação muito grande com o contexto de sustentabilidade e sustentabilidade ecológica e ecologia, certo? Justamente porque se entende que a escassez de determinadas matérias-primas pode gerar impactos muito nocivos para essa relação, tá? Não só os impactos podem ser sentidos por nós brasileiros, mas também pelos conglomerados empresariais, pelas empresas lá na Europa. Tá? Então, por exemplo, eu sou um europeu que fez um tratado aqui com uma empresa. Perdão, fez um tratado não. Fiz um contrato com uma determinada empresa para exportar, sei lá, laranja, tá? Digamos que, hipoteticamente, por conta de queimada, por conta de algum desastre ambiental, né, que poderia ter sido evitado, hipoteticamente, tá? Essa laranja vai ter um gosto alterado, que vai diminuir a minha qualidade enquanto feitor de um produto, certo? Enquanto fabricante de um produto. Então isso vai me impactar. E detalhe, isso não impacta só quem está recebendo a importação, isso vai impactar toda a cadeia produtiva. Por quê? Essa desavença que pode ocorrer devido a isso pode gerar prejuízos, inclusive no âmbito interno, tá ok? Então, essa questão da sustentabilidade tem sido uma questão muito presente, não apenas dentro do ambiente ecológico, mas também dentro do ambiente empresarial. Tá ok? Todo mundo tem que ficar atento quanto a isso. Justamente para se evitar qualquer problema. Tá ok?